E eu disse que terminei falando sobre a medida provisória, né? Dizendo que o Supremo já disse que as constituições estaduais podem, mas não devem, não devem, assim, não precisam, não têm a obrigação de repetir o artigo 62. Então, essa é uma norma de reprodução facultada. Porém, diz o Supremo, o regime estabelecido no artigo 62 da Constituição Brasileira, perdão, o regime estabelecido no artigo 62 da Constituição Brasileira, ele vale como modelo caso o Estado pretenda adotar a medida provisória na sua Constituição Estadual. Vários estados adotam, Minas Gerais não adota. É por isso que em Minas Gerais ainda se usa muito a lei delegada, porque aqui não foi colocada a medida provisória. Como eu também já havia dito, ela tem aquela dupla natureza, a de ato normativo primário e a de projeto de lei de conversão. Eu quero primeiro falar sobre a questão do ato normativo primário. E isso porque o artigo 1º, o parágrafo 1º do artigo 61, estabelece um rol de temas que não podem ser tratados por medida provisória. São eles: é vedada a edição de medida provisória 1, relativa a nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. B, direito penal, processo penal e processo civil. C, organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, carreira e suas garantias. E D, plano plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamentos e créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no artigo 167, parágrafo 3º dessa Constituição. Das 4 alíneas que estão no inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 62, eu chamo a atenção para o direito penal, porque já houve caso em que medida provisória trouxe abolício criminis temporária. E isso o Supremo não disse que não há problema com isso. A proibição relativamente ao direito penal tem que ser entendida inteligentemente. Vale dizer, tem que ser entendida do ponto de vista da defesa dos direitos fundamentais. O que se não pode fazer é permitir que haja uma medida provisória que crie ou piore, sob qualquer circunstância, seja pelo menos de pena ou por qualquer outra medida, a situação do agente. Mas uma medida provisória que, dadas as circunstâncias excepcionais de urgência e relevância, seja necessária para, por exemplo, o combate até mesmo à violência. No caso, a medida provisória era uma medida provisória que estabelecia abolício criminis para uma abolício criminis temporária. Na verdade, estendia uma abolício criminis temporária prevista no Estatuto do Desarmamento. Aquelas pessoas que quisessem entregar voluntariamente uma arma à União, havia um compromisso do Estado brasileiro de não promover a persecução penal relativamente aos tipos lá de posse de arma de fogo sem autorização, ou irregular, ou, enfim, aqueles tipos relativos e previstos no próprio Estatuto do Desarmamento. Então o Supremo disse assim: olha, a proibição em matéria de edição de medida provisória em matéria penal vale quando a medida provisória quiser de alguma forma agravar a situação do agente. As medidas provisórias que vierem a minorar a situação do agente
elas são admissíveis, como o foi a edição dessa medida provisória que estendeu um período de abolício crimes temporário. Então, há que se entender de maneira inteligente essa proibição. Essa proibição aqui é um reforço do princípio da estrita legalidade em matéria penal. E a legalidade em matéria penal, ela não está aí a favor do Estado, ela está aí a favor do indivíduo. Então, o que você está querendo evitar aqui é que, por medida provisória, por exemplo, seja criado um tipo penal, que seja majorada a pena, ele combinado, que seja agravada a forma inicial de cumprimento dessa pena, que sejam colocadas maiores dificuldades para uma eventual progressão de regime de cumprimento de pena. Tudo isso, sem dúvida nenhuma, uma medida provisória não pode fazer. Mas uma medida provisória pode melhorar a situação do agente, notadamente quando ela tem, como no caso que eu disse, funções até mesmo de prevenção com relação à segurança pública, né? Daí porque o Supremo lê desta forma. Então a proibição de edição de medida provisória em matéria penal, ela não é absoluta. Os demais incisos têm alguns precisam ser aqui colocados com... Não tem grandes problemas, não. Eu vou começar sendo o inciso 3, depois eu passo para o 2. Tem uma proibição de reserva de lei complementar. Você não pode editar medida provisória em matéria de reservada à lei complementar. Uma opção do legislador. Que vise... Aí o 2, inciso 2º, perdão. Que vise, verdade, a edição de medida provisória que vise a detenção ou sequestro de poupança de bens, poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro. Isso tem a ver com o governo Fernando Collor de Mello, que no seu primeiro dia de governo, através de medida provisória, fez um congelamento de ativos financeiros e tal, o famoso sequestro de ativos e congelamento de bens, que ficou conhecido como Plano Collor e que traumatizou muito a sociedade brasileira. Então, veio aí houve por emenda constitucional. Quem está acompanhando a aula, como deve acompanhar com a Constituição aberta, sabe que a configuração do artigo 62 da medida provisória está toda ela refeita a partir da emenda constitucional número 32 de 2001. Então essa é uma das típicas limitações que foram introduzidas pela emenda constitucional número 32, bem como esse rol de temas que não podem ser objeto de medida provisória. Havia uma grande reclamação, por exemplo, dos processualistas civis pelo fato de que antes da emenda constitucional número 32, muitas medidas provisórias alteravam regras, notadamente regras que geravam benefícios para o poder público em juízo, regras de caráter processual civil. E aí também a emenda 32 excluiu tanto o processo penal quanto o processo civil do âmbito de incidência da medida provisória. A medida provisória não pode versar sobre estas matérias em hipótese alguma aqui. Há o inciso 4 que diz assim: é vedada a edição de medida provisória sobre matéria já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto pelo presidente da República. Parece lógico, se o Congresso já deliberou sobre a matéria e a matéria está agora com a presidência da República para que ela vete ou sancione, primeiro ela tem que dizer o que ela acha do projeto de lei que foi lá aprovado pelo Congresso Nacional. Se ela sancionar, acabou, não há necessidade de edição de medida provisória. Se ela vetar, pode ser que seja necessária a edição de medida provisória.
O mais comum é que haja veto parcial. Então, houve um projeto de lei ordinária que correu no Congresso Nacional, foi mandado, aprovado que tenha sido, a última casa que apreciou, manda para o presidente. Aí o presidente veta parcialmente o projeto de lei. E um projeto de lei, gente, por óbvio, ele é um todo unitário que veicula um regime jurídico sobre um determinado tema. E um dos problemas do veto parcial é que ele, atingindo determinados dispositivos, o parágrafo, o artigo, o parágrafo, o inciso ou a linha, ele pode deixar meio capenga ou meio sem sentido o regime jurídico ali, na medida em que foram retirados alguns elementos. É aqui que mais comumente, essa é uma observação de caráter eminentemente prático, é aqui que mais comumente o presidente da República vai editar medida provisória. Ele veta e percebe que ele gerou uma lacuna no regime jurídico da lei, porque ele veta parcialmente, e então a parte não vetada está sancionada, entra em vigor, porém ela não faz sentido porque faltam alguns pontos, justamente aqueles que foram vetados e que são importantes de serem determinados, de serem determinados, do ponto de vista de qual vai ser a disciplina jurídica a ser ali aplicada. E aí ele aproveita e, ato contínuo ao veto, edita uma medida provisória justamente para preencher as lacunas que o próprio veto dele gerou. Tá? E aí, gente, a relação, o que vai acontecer com esse veto e a medida provisória, eu vou falar depois. Aqui me interessa primeiro resolver os problemas da medida provisória como ato normativo primário. Eu quero aqui discutir, num primeiro momento, o que ela é capaz ou não é capaz de regular. Então nós já temos aí essa questão do inciso 4º já resolvida. Vamos para o parágrafo 2º. A medida provisória que implique a instituição ou majoração de imposto, exceto os previstos nos artigos 153, 1, 2, 4, 5 e 154, 2, só produzirão efeitos no exercício financeiro se houver sido convertida medida provisória que implique imposição, instituição ou majoração de impostos, exceto esses aqui, só produzirá efeito no exercício financeiro seguinte, se houver sido convertida em lei, até o último dia daquele em que foi editada. Se houver sido convertida em lei, até o último dia daquele em que foi editada. Vamos tentar entender essas coisas aqui. O tema é o tema de medida provisória e tributação. Existe uma regra, um princípio constitucional de direito tributário que está consagrado nas constituições brasileiras desde ao menos de 1946. Da minha parte o conhecimento que eu tenho, pode ser que desde a primeira Constituição da República, não tenho certeza, desde 46 sim, que é o princípio da anterioridade. Tributo, e esse princípio está reafirmado na Constituição Federal, num dispositivo lá para frente, lá no artigo 150, por ali e tal. E o número do dispositivo não interessa, mas o que ele diz em última análise é o seguinte: um tributo criado ou majorado pelo legislador, ele, ao ser criado em um ano, ele só pode ser cobrado em linha de princípio
a partir do ano ou do exercício tributário, exercício financeiro subsequente. Então, um tributo criado ou aumentado em 21 de janeiro de 2021, ele só poderá ser cobrado como regra, isso que diz o princípio, a partir do dia 1º de janeiro de 2022. O exercício financeiro no direito brasileiro coincide com o ano civil. Nos Estados Unidos e nos países do hemisfério norte, isso não é assim. Lá é o contrário. Lá não é o contrário. Lá o exercício financeiro coincide com o verão. Então é do meio de um ano até o meio do ano subsequente. Aqui não. Aqui o exercício financeiro e ano civil coincidem. 1º de janeiro é o primeiro dia do exercício financeiro, 31 de dezembro é o último dia do exercício financeiro. Eu vou fazer uma simplificação assim grosseira para vocês desse tema, porque esse tema tem uma série de exceções. Esse princípio é o princípio geral, é o chamado princípio da anterioridade tributária. Um tributo criado ou majorado em um ano só pode ser cobrado a partir do ano subsequente, do exercício fiscal subsequente. Há um monte de exceções, aliás, aqui já... E sempre se discutiu, mesmo antes da emenda constitucional número 32, que diante da exigência que sempre constou ainda do texto original, de que a medida provisória seja relevante e urgente, sempre se discutiu se caberia ou não caberia a edição de medida provisória para criação ou majoração de tributos, dado que sempre faltaria o requisito da urgência. Porque se um presidente da República edita em maio uma medida provisória criando um tributo, como regra, a depender do tributo, há tributos que sofrem exceção, que podem ser imediatamente cobrados e tal. Mas, como regra, se seguir a regra, esse tributo só vai poder ser cobrado em 1º de janeiro do ano subsequente. Então, que urgência é essa que faz com que o presidente da República, em maio, ou mesmo em outubro de um ano, venha editar a medida provisória para só poder cobrar aquele tributo instituído ou majorado pela medida provisória a partir do dia 1º de janeiro do ano subsequente? Parece que isso seria um contrassenso. Por isso, muitos autores, notadamente os autores de direito tributário, sempre defenderam a tese de que a medida provisória em matéria tributária tem um uso restrito, porque ela não poderia criar ou aumentar tributos de um modo geral, dado justamente a incompatibilidade entre o regime geral do princípio da anterioridade, que eu já expliquei qual seja, com essa exigência que está no caput do artigo 62, que é o da urgência. É interessante notar que o Supremo nunca aceitou o argumento dos tributaristas e sempre reconheceu que havia que se entender que a medida provisória poderia ser editada, por exemplo, em outubro de um ano, e ela já produzia um efeito imediato. Justamente o efeito imediato de, como ato normativo primário, ter entrado em vigor estou citando um exemplo, vou citar o exemplo, um exemplo pretérito. E se ela foi editada em novembro de 1993, como ato normativo primário, vale dizer, um ato com força de lei, esse era o ponto que eu tinha que contar para efeitos de
respeito da anterioridade. Então o Supremo falou assim, não, existe uma urgência sim, porque editada agora que seja a medida provisória, em outubro de 93, já em 1º de janeiro de 94, o tributo poderá ser cobrado nos termos da medida provisória. Porque alguém pode dizer, ora, por que não mandou o presidente da República um projeto de lei em outubro de 93, se ele queria cobrar já em janeiro de 94? O Supremo sempre foi muito sensível a uma verdade que é empiricamente incontestável. Se você manda em outubro, setembro, que seja um projeto de lei para aumentar tributo ou para criar tributo, esse projeto de lei vai sofrer uma série de objeções dentro do Congresso Nacional e mesmo sendo setembro, outubro e tal, os 3 ou 4 meses que faltam até o dia 31 de dezembro de 93, muito provavelmente não serão suficientes para que a lei entre em vigor e para, então, que haja o respeito ao princípio da anterioridade. Se o presidente, por exemplo, nesse meu exemplo, resolvesse, ao invés de editar uma medida provisória, mandar um projeto de lei em outubro, muito provavelmente esse projeto de lei ficaria rolando, só seria aprovado lá em fevereiro de 94 ou março de 94, e ele só poderia a União só poderia vir a cobrar o tributo quando? Em janeiro de 95. Então, o Supremo, sensível ao argumento de que o processo legislativo é lento, e notadamente lento quando se trata de aumento e criação de tributo, em virtude das pressões dos agentes econômicos num assunto tão delicado quanto esse, que é o da criação de tributos, o Supremo sempre permitiu a edição de medidas provisórias que criassem tributos e que majorassem tributos. Sempre há esse argumento, quer dizer, a natureza de ato normativo primário, quer dizer, ela tem força de lei desde a sua edição, faz com que a medida provisória editada naquela data produza um efeito sim. O efeito de ser o marco temporal a partir do qual eu vou contar o tempo para efeitos da anterioridade. Então, no meu exemplo, editada a medida provisória em outubro de 93, já temos uma norma, um ato jurídico, um ato normativo primário, que é editado em um exercício financeiro, viabiliza a cobrança no exercício financeiro subsequente. Isso independentemente de quando é que a norma, quando é que a medida provisória vai ser ou não convertida em lei e, claro, tendo-se presente que ela não vai ser rejeitada, né? Bom, aí vem a emenda constitucional número 32. E o que diz a emenda constitucional número 32? A emenda constitucional número 32, ela faz uma ela insere esse parágrafo que eu li, o parágrafo 2º, e que tem uma série de problemas aqui. Porque, primeiro, ele diz, medida provisória que implique instituição e majoração de impostos. Impostos, gente, é uma das modalidades de tributo. São 5, segundo o Supremo Tribunal Federal, as modalidades de tributo. Impostos, contribuições de melhoria, taxas, empréstimos compulsórios e as chamadas contribuições especiais. Segundo a jurisprudência vigente no Supremo Tribunal Federal, nós temos uma classificação pentapartite ou quinquipartite
de tributos. São 5 os tipos de tributo no Brasil. E o parágrafo 2º do artigo 62 fala não de tributo, fala de um dos tributos possíveis, o imposto. Assim mesmo, tira uma série de impostos que, por razões que nós não vamos ver aqui agora, porque eu não quero enrolar isso aqui, a exposição, são impostos que nem sequer demandam respeito ao princípio da anterioridade, por razões outras aí. Então, a medida provisória que implica a instituição ou majoração de impostos só produz efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada. O que significa dizer isso? Que se no dia 21 de janeiro de 2021 foi editada uma medida provisória instituindo imposto, não as outras 4 formas de tributo. As outras 4 formas de tributo, daqui a pouco a gente vê o que acontece com ela. Mas institui-se um imposto hoje. Essa medida provisória tem que ser apreciada e aprovada, convertida em lei, até o dia 31 de dezembro de 2021, se quiser fazer cobrança desse imposto a partir do dia 1º de janeiro de 2022. Tá certo? Então, o que acontece aqui? A inovação do parágrafo 2º, ela, primeiro, não é tão grande quanto parece. Ela diz, número 1, com uma das espécies tributáveis, o imposto. E, com relação ao imposto, ela não proíbe a edição de medida provisória. Ela diz apenas que a medida provisória, para efeitos de anterioridade, tem que ser convertida em lei no mesmo ano da sua edição, se você quiser cobrar aquele tributo criado pela medida provisória no ano subsequente. Com isso, o parágrafo 2º tira das medidas provisórias que instituam ou majorem imposto uma das suas naturezas jurídicas, aquela de ato normativo primário. Ela é só um projeto de lei de conversão. Porque o efeito que a medida provisória tinha em matéria tributária, de um modo geral, era justamente marcar a data para a contagem do prazo da anterioridade. E aqui o parágrafo 2º diz, bom, medida provisória que institui imposto ou majora imposto não tem esta capacidade. Ela tem que ser convertida em lei dentro do mesmo ano em que foi editada, se você quiser cobrar a partir do 1º dia do ano subsequente. Então, com isso, o parágrafo 2º se afastou da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Agora, como eu disse e volto a afirmar, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal diz ou fala de tributos em geral, em 5 espécies tributárias. E a jurisprudência fala em 5 espécies tributárias conforme o que o texto determina, o texto analisando os vários dispositivos do texto. E o parágrafo 2º só fala sobre impostos. Qual é a posição do Supremo Tribunal Federal? É que, com relação a medidas provisórias que digam respeito às demais espécies tributárias, vale dizer, contribuição de melhoria, taxa, empréstimo compulsório e contribuições especiais, continua a valer aquela mesma noção que o Supremo estabeleceu antes da emenda constitucional número 32. Eu edito a medida provisória hoje e pouco importa quando vai ser a sua conversão. Importa que
Dado que eu editei hoje, no primeiro dia do ano subsequente, do exercício fiscal subsequente, do exercício financeiro subsequente, eu já posso cobrar. Como se uma medida provisória institui uma taxa em setembro de 2021, ela não tem que ser convertida em lei até o dia 31 de dezembro de 2021, para que a partir do dia 1º de janeiro de 2022 haja a cobrança daquele tributo. Tá? Então, assim, o Supremo insiste com a posição dele. Eu chamo a atenção, eu não sei como é que isso está na mais recente edição aí. Quem escreve sobre isso no livro indicado é o Paulo Gonet. E o Paulo Gonet, ele insiste numa interpretação que não é a interpretação que é majoritária na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, porque ele diz lá que aonde se lê imposto deve-se ler tributo, e que a vedação constante do parágrafo 2º vale igualmente para as demais espécies tributárias. Não é essa a posição do tribunal. O tribunal interpreta o termo imposto de maneira técnica, como uma das espécies tributárias. Um dos tributos que existem no sistema constitucional brasileiro é justamente o imposto, mas não é o único. E o regime especial trazido pelo parágrafo 2º do artigo 62 vale exclusivamente para o imposto, não para as demais espécies tributárias. Eu tenho algumas coisas ainda mais tem bastante coisa mais ainda a falar sobre medida provisória, mas eu estou vendo o tempo aqui e eu queria editar as questões para serem apresentadas na próxima sexta-feira, não dia 22, mas não sei que dia que vai, deixa eu ver aqui, que dia que vai ser, esse ano, dia 29 de janeiro, no dia 29 de janeiro. São 3 questões do estudo dirigido que deve ser feito até com 5 pessoas no seu componentes aí do grupo. Se você quiser fazer sozinho, você pode fazer sozinho, mas até 5 pessoas. Número 1, qual é a diferença de regime jurídico entre lei complementar e lei ordinária? Número 2, como se deve interpretar o parágrafo 3º do artigo 5º no que concerne a eventual recepção de tratados como equivalentes à emenda constitucional. Número 3, a previsão constante no artigo 61 de matérias cuja iniciativa é da chefia do executivo, ela impede ou não que haja, dentro do debate legislativo, durante o trâmite do processo legislativo, emendas ao projeto nos temas aqui que são privativos da chefia do executivo. Sim, não e por quê? Sempre nas 3 questões. Então diferença de regime entre lei complementar e lei ordinária. Qual a diferença entre lei complementar e ordinária?
quais as implicações, qual a interpretação que deve se dar ao parágrafo 3º do artigo 5º no que concerne a possibilidade de tratados serem interpretados, serem recepcionados na condição aqui de equivalentes à emenda constitucional. E número 3, a possibilidade de emendas durante o processo legislativo dos projetos de lei de iniciativa privativa da chefia do Executivo. É possível? Não é possível? Por quê e em que condições? São essas as 3 questões. Eu vou postar agora os vídeos e aí são os 4 vídeos desta semana e a gente segue na semana que vem aí com o restinho da medida provisória e já começando a teoria da inconstitucionalidade da lei. Até lá.